Passo agora a palavra ao senhor professor Joaquim Francisco de Carvalho, pesquisador associado ao Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, USP. Muito bom dia a todos. Então, eu vou tentar mostrar aqui, de uma maneira bem simplificada, que quando o IBGE estima, e fez uma revisão da projeção da população brasileira, e estima que, por volta do ano 2050, a população brasileira estará estabilizada em torno de 215 milhões de habitantes. E é claro que o objetivo que nós devemos procurar no tocante à energia é fazer com que esta energia seja efetivamente importante para a qualidade de vida da população. É isso que nós procuramos. E em função disso é que tem que ser escolhido as fontes de energia. E também nessa direção, nós temos que considerar que as melhores linhas a serem procuradas são no caminho das energias renováveis, o que está sendo objeto de grandes investimentos nos países desenvolvidos, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos também, onde há pouco tempo assumiu a Secretaria de Energia, que seria o Ministério de Energia de lá, um professor do MIT, um professor de física que trabalha na área de física aplicada à energia. Então, as perspectivas de grandes desenvolvimentos nessas áreas, inclusive algumas foram mencionadas pelo Bagé aqui, são reais. Nós devemos imaginar que a tecnologia evolui, que nós não podemos fazer planejamento energético na base de tecnologias atualmente empregadas e econômicas. Algumas ainda são econômicas, mas serão certamente econômicas no futuro. Nós basta ver, por exemplo, o recente caso. Bom, o petróleo é a causa de inúmeras guerras no Oriente Médio e o petróleo vai acabar. A energia, a fonte da energia nuclear, que é o urânio, também vai na mesma direção. Essa recente invasão da França no Mali teve, é claro, um objetivo estratégico que não é muito mencionado na imprensa, que é de assegurar o controle das reservas de óxido de urânio nos países vizinhos à Namíbia. Então, no momento em que, no Mali, vizinhos ao Mali, então, no momento em que há uma desestabilização política lá, isso tende a se propagar para os outros países. Aliás, já se propaga, já há indícios disso. Então, cabe também pensar a longo prazo, estrategicamente, com esse objetivo de evitar problemas políticos graves, futuramente geopolíticos, né, que impliquem até intervenção militar. Então, a maneira de se contornar esse tipo de coisa é usar energias renováveis disponíveis no país, né, aqui. Então não depende. Bom, então como eu vou tentar mostrar aqui que nós temos a possibilidade de gerar toda a energia necessária à população para que esta alcance um elevado padrão de qualidade de vida apenas com energias renováveis. Agora, é preciso definir o que é elevada qualidade de vida. Não há, é uma coisa subjetiva. Então, eu admiti que os países da Europa Ocidental, da União Europeia, têm uma elevada qualidade de vida, né? Isso me parece claro. E o consumo de energia por habitante nesse país seria talvez um bom indicador do nível de consumo de energia per capita que nós deveríamos ter como uma das condições, quer dizer, uma condição necessária, mas é claro que não é uma condição suficiente, porque muitas outras coisas também são indispensáveis à qualidade da vida, né? A educação, a saúde pública, os transportes, etc., né? Aliás, muitas dessas coisas que são objeto dos trabalhos dessa comissão, transportes,
e a organização do território, né? A urbanização, tudo isso é fundamental. Não é só energia, mas a energia é indispensável também, né? É uma das condições. Então, a energia nuclear, isso não quer dizer que a energia nuclear é uma coisa dispensável, não é dispensável. Ela é absolutamente indispensável à vida moderna. Podemos citar, por exemplo, as aplicações biomédicas, as aplicações em diagnósticos, etc. Todos aqui já conhecem isso. Na indústria, usados em detecção, em controle de qualidade, né? Detecção de falhas, controle de qualidade, controle de produção, das indústrias metalúrgicas e de construção mecânica. Na agricultura e na pecuária também empregam-se isso. O Brasil já faz isso há muito tempo no Centro da Energia Nuclear, na agricultura em Piracicaba, que é o uso de radioisótopos para diversas finalidades. Uma delas é a investigação de fenômenos metabólicos de plantas e animais. Outra é a esterilização de determinados produtos de exportação, por exemplo, podem ser esterilizados para evitar que proliferem, por exemplo, as maçãs podem ser esterilizadas passando por tubos de radiação, né? E aí, com isso, elas podem durar muito mais tempo armazenadas, né? Os radios são usados também nos projetos de esterilização, esses que eu disse, e também, por fim, como disse o professor Bajai, na geração de energia elétrica, que é um uso atual indispensável para muitos países, como a França, por exemplo, que não dispõe do potencial renovável que o Brasil tem. Então, eles tiveram que apelar para esta alternativa. Hoje, 75% da eletricidade consumida na França vem de centrais nucleares. Mas o atual presidente, François Hollande, já manifestou o plano de longo prazo de até 2025 a energia nuclear ter reduzido a sua participação à metade. E a mais longo prazo, a menos 11%, se não me engano. E mais longo prazo ainda, nenhum. Serão só energias renováveis, né? Inclusive porque o urânio vai acabar. Queiramos ou não, um dia vão acabar as reservas de urânio, de petróleo e de tudo. Então, me parece claro que a procura por fontes renováveis é o caminho do futuro. Em prazo maior ou menor, teremos que fazer isso forçosamente. Então, é melhor adaptar as tecnologias de utilização de energia, desde já gradativamente, a usar energia de modo mais racional, etc. Porque se usarmos energia da maneira que se usa hoje, toda a tecnologia industrial e etc. estará congelada naquele patamar de conhecimento tecnológico e não terá evoluído para outros tipos de... Não? Então, nós temos que gradativamente ir adaptando tudo, o consumo e a geração. Né? Bom, o outro... Bom, as alternativas, o professor Bajai mencionou, para a geração de energia elétrica em larga escala, né? São as termoelétricas, são as hidrelétricas, é claro, no Brasil são as principais. Depois temos os parques eólicos, que é outra coisa extremamente interessante no Brasil. O potencial eólico hoje conhecido, já inventariado, é da ordem de grandeza do hidráulico, né? As termoelétricas a combustíveis fósseis, que o professor Bajai aí discutiu, as termoelétricas a biomassa, que também é uma coisa interessante para o Brasil, e as termoelétricas nucleares, que eu vou então falar um pouco aqui. E a escolha da alternativa mais adequada, da alternativa ótima, deve basear-se num arranjo que conduza a mínimos custos de geração de eletricidade, máxima eficiência da fonte primária disponível e mínimos impactos ambientais provocados pela operação da usina geradora. E, se for o caso, como é o caso das nucleares, o problema da deposição final dos rejeitos radiativos, né?
Então, vamos ver, o potencial hidrelétrico brasileiro, recentemente levantado pelo CEPEL e pela EP, é este, 267 gigawatts, né? Dos quais 83 já estão em operação. Basicamente nas regiões sul, centro-sul, um pouco no Nordeste e agora começando a Amazônia. Mas a grande parte, talvez 60% do que ainda resta por aproveitar, está na Amazônia, onde são, se veem hoje, se todo mundo vê, esses enormes problemas colocados pelas populações locais. Quer dizer, uma coisa que antes não implicava problemas sociais, políticos, etc., hoje provoca, que é a construção de grandes reservatórios de acumulação. Nós poderíamos ainda construir na Amazônia muitas hidrelétricas com reservatórios de acumulação. E isso é, a meu ver, indispensável. Então, uma coisa que é importante que se equacione e se procure solucionar pelo governo, pelo Congresso, talvez principalmente pelo Congresso, é uma maneira de tratar politicamente isso, voltada para evitar conflitos desse tipo. Quer dizer, primeiro as populações locais, indígenas e outras, têm que ser respeitadas. Então, no momento em que se inunde uma área que era antes habitada por essas populações, previamente o governo terá que investir na identificação e na implantação de uma região urbanizada e dotada de todos os serviços de saneamento básico, abastecimento de água e energia, rede educacional, etc., para que essas populações que hoje vivem em condições muito primitivas evoluam, melhorem a sua qualidade de vida, né? Hoje as crianças, tenho visto fotografias e filmes das crianças que moram na região de Belo Monte, por exemplo, indígenas, né? São crianças claramente prejudicadas por todo tipo de verminoses, etc., né? Com as barrigas. São pessoas que não têm, às vezes, e certamente a expectativa de vida dessas pessoas é muito baixa. A qualidade, não é possível que isso seja desejável. Eu acho até que, essa é a minha opinião pessoal, mas que isso é muito instrumentalizado por pessoas, não sei por que tipo de interesse, quer dizer, não sei como é que uma população de indígenas embargue uma obra. Isso é um poder governamental, estatal, não de uma população. São tão brasileiros quanto nós. Eles têm que se adaptar ao planejamento e à construção da infraestrutura do país. No momento em que a companhia do metrô de São Paulo, por exemplo, desapropria uma região para construir uma estação, uma linha de metrô, os moradores aceitam, recebem a indenização e mudam. Então, as populações locais têm que compreender e aceitar isso. Agora, não podem ser desrespeitados, né? Os direitos deles têm que ser respeitados e tudo tem que ser feito para que a mudança da região signifique uma evolução na qualidade da vida. Isso é muito importante para o Congresso. Sem dúvida. Bom, então o potencial é esse, 207 gigawatts. E uma possível, deixa eu ver aqui, acho que tem um outro, uma possível estratégia para o aproveitamento disso seria deixar 20% do potencial amazônico intocável, inclusive para satisfazer parte desse problema, e também, principalmente para evitar a destruição de pequenos ecossistemas que efetivamente só possam proliferar naquela bacia especificamente. Então, essas seriam preservadas, né? E se aproveitaria 80% do potencial amazônico. Mesmo assim, ainda sobrariam 76% gigawatts, eu pus megawatt, mas está errado, é gigawatt, a serem instalados na Amazônia.
Neste caso, a soma das áreas ocupadas pelos reservatórios amazônicos, reparem bem isso, é inferior a 6% da área da Amazônia brasileira. Porque 6% é perfeitamente assimilável pelo ecossistema regional. Né? 0,6%. Né? Isso aí é feito assim, é só pegar as áreas inundadas pelas grandes hidrelétricas hoje de acumulação, que são, por exemplo, Três Marias, Ilhas Solteiras, inundam muito mais de 0,3%. Perdão? Perdão. Tá. Inundam menos de 0,3 kW por megawatt. Então, admitindo que as hidrelétricas novas da Amazônia também inundem isso, que não será o caso, isso acontecerá só 0,6%. Né? Isso é perfeitamente assimilável. E com isso se pode construir muitos reservatórios de acumulação grandes para contornar aquele problema da acumulação das energias intermitentes, eólicas, né? E além disso, por se prever com o estudo das mudanças climáticas, prevê que talvez haja uma diminuição de 15% na energia afluente dos rios, por causa de mudanças climáticas. E aproximadamente 10% das demais regiões ficariam... Bom, isso na região centro-sul, 10% também ficariam intocados, pela mesma razão. Nessas condições, ainda será possível acrescentar 126 gigawatts aos 83 já instalados. Então, o Brasil poderia ter um potencial, uma potência, uma capacidade hidrelétrica instalada de 209 gigawatts. Isso pode gerar 787 mil gigawatts-hora por ano, considerando um fator de capacidade de 0,43, que é muito conservador. Depois eu vou explicar por quê. Né? Na verdade, isso pode ir a mais de 0,5 com a integração com os parques eólicos. Né? O potencial eólico agora, né? Em 2001, o CEPEL realizou um estudo e estimou um inventário, estimou esse potencial em 143 gigawatts. Estudos mais recentes, considerando novas tecnologias, torres mais altas e etc. Naquele estudo anterior, foram consideradas velocidades de vento de 7 quilômetros por hora e parques eólicos com uma densidade máxima de 2 megawatts por quilômetro quadrado. Quer dizer, relativamente rarefeito, não são torres uma atrás da outra. E não foram consideradas áreas ocupadas por florestas, nem sobre lagos, nem na costa, né? Nem na plataforma continental. Foram como se faz na Europa, na Alemanha, por exemplo, na Inglaterra e agora na França, estão começando a fazer parques eólicos no mar, né? Para não ocupar espaço, etc. Bom, foram consideradas curvas médias de empenho de turbinas que já existem no Brasil atual. Agora, com estudos mais recentes, apontam para um potencial de 300 gigawatts. Quer dizer, já é um potencial da ordem de grandeza do hidrelétrico, que pode ser atingido com o desenvolvimento tecnológico, a curva de aprendizado, a própria, né? E o aumento da escala e a nacionalização das cadeias produtivas. Já há grandes investimentos aqui de empresas europeias e também uma grande argentina que estão investindo aí no Rio Grande do Norte, creio que, parece que em Pernambuco também, Ceará, né? E São Paulo também, de turbinas eólicas e tudo, né? Bom, agora então vamos ver aquela questão da... isso aqui é aquela questão do fator de capacidade, né? Então nós temos esse quadro aí. A capacidade hidrelétrica de 209, eólica 300
E temos as térmicas, a biomassa, que eu não citei muito, mas o potencial instalável de térmicas a biomassa é de 15 gigawatts, mas até mais, né, Bajai? Eu acho que a única já tem um número muito maior. Né? Eu calculei com 15 gigawatts e calculei com esses fatores de capacidade muito baixos. Com o sistema interligado, é claro que isso vai aumentar muitíssimo. Muitíssimo. Por quê? Agora eu vou explicar a questão da eólica. Com o sistema interligado por meio de uma smart grid, que é uma rede inteligente, as eólicas funcionarão permanentemente injetando energia na rede. E nesses momentos se economiza a água dos reservatórios hidrelétricos. Né? E além disso, os parques eólicos, a energia eólica é intermitente em parques individuais. Se os parques forem todos interligados, me parece claro que não há um momento de calmaria sem nenhum vento no país inteiro. Algum outro parque estará funcionando e o fator de capacidade dos parques interligados é muito maior do que 0,22. A EP calcula com 0,30, né? Eu calculei com 0,22 para chegar naqueles números. Então, o que significa? Esse é outro ponto importante de investimentos em infraestrutura. São as redes inteligentes. As pessoas que são um pouco céticas em relação ao eólico dizem, não, mas tem que fazer grandes investimentos. Tem que fazer grandes investimentos. Se não fizer, vamos ficar na idade da pedra. Tem que fazer grandes investimentos no desenvolvimento tecnológico das redes inteligentes e temos que investir na construção das redes inteligentes para interligar todos os parques e com o sistema hidrelétrico também. E futuramente, como já se faz na Alemanha, com o sistema fotovoltaico. Só em 2010 foram instalados na Alemanha 1,2 gigawatts em painéis fotovoltaicos. Isso equivale à central nuclear de Angra 3, que está segundo, em painéis. Como o fator de capacidade lá é muito menor do que o daqui, né? Aqui as horas de insolação são muito mais durante o ano. O fator de capacidade do sistema eólico lá é de 0,1, 10%. Né? Então, esse 1 gigawatt na Alemanha equivale a 100 megawatts, né? 0,1 gigawatts, que são 100 megawatts, que é a potência de uma ótima, isso num ano só, de uma termoelétrica razoável. Bom, isso é que nós temos que procurar evoluir nesse tipo de tecnologia, para aproveitar com máxima eficiência as renováveis. Né? Bom, então é isso que eu digo. O seu hidrelétrico poderá operar também em sinergia com as termoelétricas a bagaço de cana, a biomassa, pois a frota automotiva é, em grande parte, movida a etanol, o que forçosamente resulta na produção de quantidade de bagaço que a gente queira ou não queira é produzida. Então, a melhor maneira de aproveitar esse bagaço é gerar energia elétrica, que tenha a energia e é renovável. Né? Com isso, nós podemos, então, gerar 39.500 gigawatt-hora por ano. Então, o sistema interligado permitiria gerar tudo aquilo. 1.405.300 gigawatt-hora por ano. A reserva de segurança seria, então, representada pelas termoelétricas a gás já existentes. Como disse o professor Bajai, é a maneira de usar combustível fóssil que menos impactante sobre o meio ambiente e mais econômico. Então, essas ficariam como reserva de segurança para momentos hidroeólicos absolutamente excepcionais, né? Então elas entrariam em linha, inclusive porque elas permitem isso, essa flexibilidade de entrar em linha. É claro que o ideal seria usá-las na base, né? Mas o gás vai acabar um dia. Daqui a 30 anos vamos ter que resolver esse problema. É melhor ir resolvendo aos poucos desde já. Né? Bom, aquilo que eu disse,
o consumo de energia, como por que eu imagino que um bom nível de qualidade de vida seria, não tem outro referencial, adotei esse, seria um consumo de energia por habitante, energia elétrica, comparável a esses países aí que são países de alta qualidade de vida. A média aí dá 5.600 por aí, né? É isso. Então, e o Brasil? Como? E o Brasil? E aí, multiplicando. Pois é, a do Brasil, para ficar parecida, próxima daquilo, o Brasil consumiria 5.600. Né? Mas hoje? Hoje é 2.000 e poucos, né? Então, e aí multiplicando por aquela população, 215 milhões, nós precisaríamos gerar 1.215.000. Mas eu mostrei no slide anterior que nós podemos gerar muito mais, 1.400 e tantos, né? E aí nós precisaríamos só de 215 para resolver só com renováveis, né? Uso racional da energia, quer dizer, é isso, a partir de um determinado patamar razoável, é aquilo que eu disse, é aquele patamar dos países europeus. Por que exagerar no consumo? Então, o bem-estar de uma sociedade não depende mais de produção, de crescimento da produção, e sim de bom uso das coisas disponíveis e o uso racional, né? Então, a produção ao trans de produção física ou de energia não é indispensável. Depois que se tem um nível adequado, quer dizer, quem se alimenta com 4 ou 5 mil quilocalorias por dia não vai querer comer 10 mil calorias, que vai ficar obeso, vai ficar doente, né? Tem que se satisfazer com o nível ótimo. Acima do ótimo não precisa. Então, países como a Alemanha, a Suíça, por exemplo, têm economias praticamente estabilizadas. O crescimento é relativamente pequeno. E em termos per capita, eles consomem 3 vezes menos energia do que os Estados Unidos. No entanto, a qualidade de vida na Suíça e na Alemanha é comparável, se não for melhor, do que nos Estados Unidos, né? Eles consomem 3 vezes menos energia por habitante. Em outras palavras, o desenvolvimento deve ser buscado através do aprimoramento da educação e da saúde pública, do aperfeiçoamento dos processos de produção e da qualidade dos produtos, da racionalização da infraestrutura, de telecomunicações, de transporte e assim por diante, e do uso racional da energia para essas finalidades. Conclusões. Então, tomando por base aquela população, nós vimos que o Brasil tem condições de satisfazer toda a sua demanda por energia elétrica só com fontes renováveis. É claro que não é amanhã, nós temos que investir nisso, né? Um sistema integrado hidroeólico é um nome, é uma expressão que nós estamos empregando lá na USP, que até hoje só se fala em hidrotérmico. Mas essa é uma vocação de países europeus, aliás, termoeólico, né? A Holanda tem um sistema termoeólico. Eles têm grande potencial que exploram eólico, tem lá parques eólicos, inclusive sobre o mar, e tem óleo do Mar do Norte. Então, eles têm um sistema interligado com o Smart Grid. Quando tem o vento suficiente, eles economizam óleo. Agora, o nosso tem que ser visto pelo nosso enfoque. Tem que ser termo-hidráulico. Nós visamos economizar água dos reservatórios usando a eólica, né? Então, esse sistema termoeólico, aliás, hidroeólico e biotérmico, que tem também o bagaço de cana, termo é biotérmico, planejado para aproveitar racionalmente, poderá gerar 1.400.000 e tanto gigawatts por ano, tornando desnecessárias as termoelétricas nucleares e as convencionais, a combustível fóssil, com exceção das de gás natural, que nós manteríamos como reserva técnica. A construção de centrais nucleares de potência deslocará, esse é um problema,
É um problema de planejamento estratégico. Deslocar a recurso, que é caríssima, a energia gerada numa central nuclear, custa 200 hoje no Brasil, R$200 por megawatt-hora. A hidrelétrica custa 83. E a eólica tem sido negociada aí nesses leilões por 100, né? Em torno de 100, 105. Então, e além disso, o investimento na nuclear é pesadíssimo, sem falar na problemática dos rejeitos radiativos, né? Então, a construção deslocar recursos que deveriam ir para o desenvolvimento das tecnologias efetivamente renováveis, né? E limpas, que deverão prevalecer no futuro. Nós temos que pensar em longo prazo, ainda que apenas nos países mais avançados. O Ministério de Ciência e Tecnologia deveria criar uma linha específica para incentivar o desenvolvimento tecnológico na área das energias renováveis. Caso contrário, nós continuaremos sempre na retaguarda dos países industrializados, que já estão investindo muito nisso. Então, no Brasil, como eu tinha mostrado antes, o espaço da energia nuclear encontra-se na pesquisa científica, nos reatores de pesquisa, nas aplicações biomédicas, industriais e agrícolas, e, eventualmente, esse ponto é interessante, na propulsão, aí sim, aí são reatores de potência de 20 megawatts para propulsão naval, que o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa atlântica, e a Marinha Brasileira não precisa de equipamento de grande autonomia e que é o submarino nuclear. Isso é um projeto interessante. Esse é um bom projeto. É um projeto da área militar, né? Que com seu orçamento específico. Né? É isso. Bom, aqui tem mais, acho que tem mais alguma coisa. Assim, por que, se tiverem paciência de ver isso... O tempo está esgotado. Está esgotado, tá bom. Ok. Pode ser depois na parte das perguntas do senhor. Tá bom, tá. Era só para explicar por que são renováveis. Eu agradeço ao professor Joaquim Francisco de Carvalho, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, USP, pela sua exposição.